perto de mim, vem cá, que aí você bem aparece juntinho. aqui, bem juntinho. Ei, gente, tudo bem? Alguns minutinhos aqui de atraso, mas como sempre, né, a gente não prevê questão de mídia, de comunicação, às vezes tem sempre uns atrasozinhos de imprevistos, mas já estamos aqui no estúdio, estou com Tatiana Camargos, bem-vinda, Tati. Obrigada, boa tarde, gente. A Tati é do Bem Família Tutoria, que ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o trabalho dela, o que ela faz. E tem uma super gama de serviços e demandas, né, Tati? Porque a educação no Brasil, como a gente sabe, tem vários gaps. Precisamos de fazer várias melhorias na área, mas ela vai falar mais pra gente. Como vocês aqui geralmente assistem as nossas lives todas as semanas, sabem que... Tudo bem, gente? Estão dando tchau aqui. Sabe que a gente começa primeiro a live aqui no Instagram e depois eu chamo pra rádio, faço a chamada pra rádio, né? Porque é assim que funciona. Boa tarde, Bruninha. Lá estão chamando, falando todo mundo. Ei, gente, tudo bem? Então eu vou chamar aqui agora pra coluna pra gente gravar. E lembrando que essa entrevista vai estar disponível na semana que vem através dos links do Spotify, do SoundCloud. Legal. Você pode fazer toda a divulgação pelas suas plataformas. Pra gente Com divulgar certeza. esse trabalho lindo que você faz, né? Maravilha. Então vamos lá. Entrevista com Tatiana Camargos, coluna Mulheres Elétricas, 3, 2, 1. Olá, pessoal, aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e a minha convidada de hoje é a Tatiana Camargos. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada, boa tarde, gente. Gente, a Tatiana veio contar um pouquinho pra gente sobre a trajetória dela profissional. Fez magistério, né? Depois comunicação. O sonho era trabalhar com crianças. Hoje ela tem uma empresa que presta serviço nessa área de psicologia, acompanhamento escolar, que é o Bem Família Tutoria. E ela veio contar um pouquinho pra gente sobre ela e esses desejos dela. E, Tati, eu quero começar a entrevista que você fale um pouquinho sobre essa frase que você colocou no site da sua empresa, que você fala que você acredita na educação de pais e filhos como base da família e da sociedade, certo? É isso mesmo, Carol. Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro. Começando com esse assunto? É muito bom falar disso, porque, assim, desde a época do magistério, né? Lá em 95, quando era ainda um curso no colégio, a gente escolhia um pouco, né? Se ia fazer o segundo grau. E eu já sonhava mesmo, né, em trabalhar com crianças, mas eu não me via muito, assim, dentro de escola, né, numa forma tradicional, como a minha mãe, minhas tias, minhas avós trabalhavam. E aí, eu acabei enveredando para comunicação, né, que é um curso também das humanas, que lida diretamente aí, né, com as pessoas, com os desejos, com os sonhos, e fiquei 10 anos, né, nessa área, mas nunca tirei de mente, do coração, essa vontade, né, de trabalhar com crianças. Então, depois de um longo período, né, assim, de transição de carreira, eu passei a estudar o mercado infantil, voltei um pouquinho, né, lá nas raízes do magistério e desenvolvi, então, esse trabalho, né, de tutoria em domicílio, que é onde eu auxilio os pais nas rotinas, para o bom desempenho escolar, para o sucesso da criança. E para manter a sanidade. Isso mesmo, ajudando as mamães, principalmente, né? As mamães e vovó, a gente tem que incluir os papais nessa trajetória, viu? Os papais estão muito presentes, né, hoje em dia, Não Carol. Estão bem mais, As avós, né? Então, assim, a grande ideia mesmo, né, a grande vontade que eu tinha era de impactar positivamente, de ser útil de alguma forma, né, com todos aqueles conhecimentos que eu adquiri no magistério, né, estudando muito a pedagogia e a educação, e depois a comunicação social. Então, eu uni, né, essas duas habilidades, essas duas experiências minhas, em prol mesmo de algo que está muito atual, que é essa necessidade de trazer mais equilíbrio às rotinas das famílias, né? Então, a gente entra nas casas das pessoas para fazer esse trabalho nosso, é sempre uma grande expectativa, né? Uma grande felicidade de ver o que nos espera. Quase como se fosse uma mágica, né? Eu acho que os pais devem esperar, tipo, Deus, vão salvar todos os meus problemas. Na verdade, uma construção, né, Carol? Porque essa frase mesmo que eu digo, né, que a educação, ela é a base da sociedade humana, não é à toa, porque
A educação, ela ultrapassa a questão cognitiva, a questão aí das informações, das notas escolares, né? A educação é muito mais do que isso. Muito a educação, mais amplo, né? ela é ampla porque ela passa por valores, por princípios, por hábitos do dia a dia que vão ali construindo, né, naquele indivíduo o ser do futuro. Claro. Então, é muito encantador, né? A gente pensar nas crianças daqui a pouco exercendo aí grandes funções. E como seres humanos globais, né? 360 graus, eu falo assim, o acadêmico, claro que ele é importante, mas ele não dita o tipo de ser humano que você vai ser, né? Assim, são esses valores. Talvez hoje em dia as pessoas estão falando um pouco mais sobre os soft skills, né? Que são a empatia, preocupação com o outro, se colocar no lugar do outro, entender o mundo, da sustentabilidade, de como ser um ser humano respeitoso, entender o seu espaço dentro do mundo e o espaço do outro dentro do seu. É a formação do ser humano, né? É isso mesmo, Carol. A gente hoje trabalha muito, assim, com foco na autonomia, né, das crianças. É a grande base do meu trabalho hoje, é trabalhar aí as habilidades, né, a expertise de cada um, os pontos fortes, os pontos fracos, porque ninguém é perfeito, né? Não existe aquele aluno que é bom ou que precisa ser bom em tudo. Mas o principal é que ele precisa ser feliz, né? Estar feliz em casa, na escola, na família. Então, a gente precisa unir essas partes, né? A escola e as professoras de um lado, os pais, a família de outro, e o aluno tá ali no meio. A criança, né, é o grande foco da nossa atenção, porque é ela que precisa estar sintonizada, né, com as demandas atuais, com as expectativas, às vezes, até de futuro, né? Porque tem muitos pais que já ficam, assim, imaginando e sonhando as carreiras dessas crianças. Médico. Exatamente. Quer que puxe para um lado ou para o outro. A gente, na verdade, nem sabe, nem sabe. O que é que seja a mesma profissão dos pais, porque tem que seguir o pai tem uma empresa, ou tem uma clínica, ou tem uma firma de advocacia, então eu quero formar o meu filho para seguir os passos. A criança já nasce numa pressão e ela não sabe nem se ela gosta disso. Às vezes ela gosta de cantar, de dançar, de do artístico. Exatamente. Da pesquisa, da coisa mais acadêmica. Ela quer seguir mais a profissão de universidade, como professor. A gente não sabe o que as nossas crianças vão querer ser, né? A gente não sabe. Eu falo por mim, né? Eu fiz o magistério, depois eu fui para comunicação, fiquei muito tempo até voltada para a área da tecnologia, né? Numa empresa que eu era sócia do meu irmão. Depois, né, fui construindo essa carreira aí na educação. Hoje eu sou especialista em neuroeducação, que é uma área também que une vários conhecimentos, né? A saúde, a pedagogia, a psicologia. Então, o mundo hoje pede pessoas multidisciplinares, multifacetadas, multivisão, né? Isso. Porque tá tudo muito unido. As pessoas estão precisando muito, assim, de criatividade, de ideias diferentes, né? Então, a gente aposta muito nisso para essa infância, né? Que as escolas se atentem mais para esse lado lúdico, né? Para esse equilíbrio, que a criança seja criança, pelo menos até os 10 anos, ali no 5º ano, no 6º ano, que ela possa vivenciar muita variedade de estímulos, né? Que ela se conheça, porque ela se conhecendo, ela vê o que ela dá conta, né? O que ela precisa melhorar, e ela se sente mais segura, né? A autoestima dela ajuda ela a se sentir reconhecida, valorizada. Você acha que esse era um dos grandes, as grandes falhas ou os grandes gaps que tinha na questão da educação? É justamente olhar para a criança, entender o que ela quer, quem ela é e como ela é feliz, através de qual modelo de educação, né? Porque a gente segue padrões e a gente não é feito de caixa. Nós não somos moldes, né? Nós não somos feitos da mesmo tamanho de caixa, vamos dizer assim. Você acha que esse foi uma das grandes pontos que você queria trabalhar, ou tem um outro que é mais fundamental quando você enxergou a demanda do mercado que estava faltando? Exatamente essa questão das escolas, né? Hoje a gente tem várias linhas de escolas. Aqui na nossa cidade mesmo, BH, eu falo que a gente tem muitas escolas excelentes, cada uma, né, de uma linha, e cada família tem que se sentir bem, né? Tem que encontrar a sua escola do coração, que a criança se sinta acolhida. Mas, independente da linha, a gente sabe que no Brasil a gente ainda tem um problema sério, né? É um sistema educacional ainda muito engessado,
que prioriza muito as notas, né? Os testes e no futuro, né? Resultado de teste de vestibular, isso é ou de muito Enem, cobrado, né? Ainda da criança pequena. Então, aí a gente passa por questões, por exemplo, quando colocar a criança na escola, né? Quando bebê, com 1 ano, com 3 anos. Quando alfabetizar uma criança, né? Tem escolas que com 3 anos já estão alfabetizando. Será que isso é o ideal, né? Quando entrar com provas e estudos assim mais puxados, isso tudo impacta, né, E qual Carol? o perfil da criança, né? Porque eu falo que, você falou no início da nossa entrevista, a criança tem que estar feliz. Então, às vezes, os pais têm um ideal de falar assim, não, esse padrão de escola é o padrão que eu quero pro meu filho. Mas a criança está totalmente infeliz, ela não se encontra, está frustrada e angustiada. E ainda por cima, sendo cobrada. Então, eu falo, quando eu olho para os meus filhos e eu vejo que meus filhos estão felizes, isso é a melhor resposta para mim. Mas eu entendo também, como pai e mãe, que nós criamos expectativas em cima dos nossos filhos, né? E aí a gente tem que ter um equilíbrio tem que ser muito claro isso pra gente. Aonde que tá a felicidade do seu filho e aonde que tá a nossa satisfação como os pais de oferecer pra eles a melhor educação que tá no nosso ideal, né? Eu acho que isso é o grande desafio, É. né? Porque os pais querem o melhor pro filho sempre, né? Mas sempre tem aquele dilema. Qual caminho seguir? O que oferecer pro meu filho? Cada filho é de um jeito, né? Você tem 2 filhos, sabe disso. Às vezes até gêmeos têm comportamentos, perfis totalmente diferentes. Então, Imagina o desafio de ter que levar um pra cada escola. Ah, não, gente. Eu só de pensar nisso eu já fico assim... Isso que é difícil para os pais. É muito difícil, né? Mas a gente precisa ter, assim, uma coerência, né? Coerência. Que os pais saibam que essa construção, ela é passo a passo. A gente não precisa pensar também na educação, na vida das crianças, em tão longo prazo, né? Vai fazendo por etapas, Vamos fazendo por etapa, Aham. observando o resultado, avaliando. E o termômetro maior é a felicidade deles. Né? Então, falando dessa felicidade, a gente teve até uma pergunta de uma seguidora, uma ouvinte das Mulheres Elétricas, que ela queria saber de você. O que é o sucesso para você? Pra gente poder finalizar. Ah, que bacana. Adorei essa pergunta, porque sucesso é o que todo mundo quer, né, gente? Seja na parte cognitiva, afetiva, social, familiar, espiritual, né? E eu sou também estudante de logosofia, é uma ciência muito bacana que nos ajuda a enxergar os nossos potenciais, os nossos recursos internos. Nossa, bacana. E nos ajuda muito, né, a enxergar o mundo de uma forma diferente, como uma oportunidade de aprendizado, de evolução. E é isso que a gente busca para toda criança, né? Que ela seja melhor a cada dia, que ela se supere, que ela se sinta, assim, segura. E como adultos, eu acho que é a consequência, né? Uma infância bem vivida, uma infância feliz, em que você tem oportunidades, a sua fase adulta vai ser uma continuidade, né? Então, sucesso para mim, gente, é a busca constante, né? É o esforço em ser útil para as pessoas e o equilíbrio, que eu acho que é o mais difícil, né? Hoje em dia, assim, falando, né, de vida de mulher, de casamento, de família, trabalho, é tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter foco, né? Foco, felicidade, né? Eu acho que a gente tem que ser feliz no que a gente faz. Muito, principalmente, Né? né? E eu vejo que você é extremamente satisfeita com o seu trabalho. Sim. Eu vejo um brilho nos olhos. E quando eu vejo toda mulher elétrica que senta aqui do meu lado tem esse brilho nos olhos, eu falo, gente, essa mulher muda o mundo ao redor dela. Não é fácil encontrar, né? Esse caminho, a gente passa por várias, não vamos várias romantizar, etapas. né? A gente sabe que é difícil. E depois que a gente encontra também, manter esse caminho é um esforço a cada dia, né, Carol? Exatamente. A gente fala que a execução é a prova do que se vai dar certo, né? Porque se a gente está ali todos os dias executando, persistindo, acreditando... Por isso que eu falo, o maior gás é essa felicidade e que a gente vê através dos brilhos dos olhos. E a gente tem que terminar, Tati, porque o nosso tempo acabou, infelizmente, mas você voltará, porque eu adorei bater esse papo com você. Eu amei também. Viu? Estarei aqui. Parabéns pelo seu trabalho. E agora no off aqui, eu quero saber mais, porque eu tô achando que você vai lá pra minha casa. Oba, vamos lá, Carol. Obrigada, Tati. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Gente, depois a entrevista da Tati vai ficar aqui na live, tá? Durante aí, as 24 horas. Vocês podem, se não tiverem tempo agora, estão no trabalho, né? Estão fazendo um projeto, estão levando o menino na escola. Na escola não, porque as aulas não voltaram ainda. Colônia de férias. Colônia de férias, eu tô levando pro shopping assistir um filme. Vai ficar aqui. E depois a gente vai marcar a Tati no Instagram.
que é o @bemfamiliatutoria, mas a gente marca para vocês seguirem, que o trabalho dela é sensacional e extremamente importante para esse desenvolvimento, tanto nosso como pais, também como para as crianças e para um futuro melhor, né? Eu que agradeço, Carol. Até mais. Ficou ótimo, adorei a Deu entrevista. certo? Nossa, muito boa. Ah,